Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar de um assunto polêmico que é sobre idolatria na Assembleia de Deus. É isso mesmo que você ouviu? A idolatria na Assembleia de Deus, no panteão dos deuses do Olímpio do Egito. Hoje, a Assembleia de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Tempos modernos é o que estamos vivendo. Quando eu era jovenzinho, recebi um convite de uma senhora que para mim era uma mãe, que eu fosse com ela para visitar o Juazeiro. E ali eu visitei a estátua de Padre Cícero. Mas a Assembleia de Deus, ela bate forte em cima disso, que isso é idolatria. Isto não pode. Porque só devemos adorar, prestar culto ao verdadeiro Deus, único e verdadeiro, que é o Deus Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que as Assembleias de Deus ensinam. Mas isso ficou no passado, pessoal. A Assembleia de Deus, que era tão rigorosa, hoje não é mais. O que era proibido, hoje é permitido. Era proibido fazer uma estátua, uma imagem. Mas hoje os próprios pastores já estão fazendo. Aí eu pergunto, vocês vão se retratar com as outras religiões? Que vocês metiam o cacete? Eu estou só perguntando. Pois é, pessoal, hoje vamos mostrar o outro lado da farsa das Assembleias de Deus no Brasil. Não generalizando, quero aqui deixar bem claro que este vídeo não é de cunho religioso para meter o cacete na igreja de ninguém, mas é para mostrar o outro lado da Assembleia de Deus, de alguns pastores que menosprezam, distratam as outras denominações, as outras religiões, que só a dele é a certa. Isso para trazer cliente e fazer com que ele fique rico. Ou não? Hoje vamos falar sobre as estátuas. Sim, mas não é da Igreja Católica. Meus irmãos católicos, este vídeo não tem nada a ver com vocês. Apenas eu vou usar o exemplo das suas imagens para mostrar que aqueles que metiam o cacete em vocês, eles estão fazendo. Será que eles vão se retratar com vocês? É sobre isto o vídeo de hoje. 2 pesos, 2 medidas. A Igreja Católica e outras igrejas não podem fazer suas imagens, mas os pastores podem. Pois é, meus irmãos, quando eu era jovenzinho, uma senhora que eu considerava minha mãe, ela não está mais entre nós, não sei dizer se eu já tinha 15 anos, ou menos, mas que ela me chamou e eu fui e visitei uma imagem, um lugar, aonde a maioria dos pastores das Assembleias de Deus mete o cacete, arreia a lenha. Eu não posso falar os nomes, os piores nomes que eles dão a essas imagens, em desrespeito a essas imagens. Eles falam os piores nomes possíveis das trevas. Jamais irei falar em respeito a vocês, em respeito às suas denominações, religiões, os seus credos. Eu não sou esse tipo de gente que menospreza as outras religiões. Eu pesquiso um pouco. Pois é, meus irmãos. Vamos ver agora a primeira imagem. Aqui vocês estão vendo a imagem de Padre Cícero, qual estive lá quando eu era jovenzinho. E visitei, tirei fotos
Foi um dia de lazer com esta minha mãe, que assim eu considerava ela. E aqui eu conheci a estátua de Padre Cícero. Estão vendo outra estátua perto da dele, de Padre Cícero? Isso é do pastor Isaac Martins, meus irmãos. É isso mesmo que você ouviu, não fique chocado. Porque existem outras estátuas de pastores. Irmão, mas eles não proíbem? Eles proíbem os outros, mas eles podem. 2 pés, 2 medidas, 2 bíblias, uma para punir um lado e outra para defender o outro. 2 tipos de deuses? Que tipo de pastor é esse que menospreza as outras religiões, que não faça suas divindades esculpidas em algo? Mas eles podem. Aqui você está vendo a estátua do pastor Isaac Martins. Ele fazia parte do ministério aqui de Recife, da ADPE, que antes era só Assembleia de Deus. Quando o pastor Ailton José Alves ele assumiu esse ministério, através de uma eleição duvidosa, segundo a testemunha disso, ele assumiu em 98, e o pastor Isaac Martins, ele tomou uma decisão, ele sabe os motivos, e se desligou desse ministério e ficou com a parte de Abreu e Lima, a igreja de Abreu e Lima. E o gestor presidente, ele ficou com a parte de Recife, mas que hoje está tudo uma coisa só, cada um tem uma igreja numa cidade e na outra. Mas vamos continuar só com as estátuas. Aqui vocês viram a estátua do pastor Isaac Martins. E esta imagem foi feita em homenagem pelo prefeito de lá. Está bem juntinho do templo central de lá de Abreu e Lima. E todo dia os irmãos passam por essa estátua. Mas quando passa por uma estátua da Igreja Católica, eles metem o cacete. Pense nos irmãos honestos, fiéis a Deus. Pense nos irmãos sinceros. Pense nos irmãos de credibilidade com a Bíblia. 2 pesos e 2 medidas. Pois é, meus irmãos, aqui vocês viram o pastor Isaac Martins e o Padre Cícero. Quando é a estátua do Padre Cícero, é idolatria. Quando é a estátua do pastor Isaac Martins, é homenagem. Viu a falsidade no meio evangélico? Principalmente aqui nas Assembleias de Deus em Pernambuco? Não generalizando. Aqui vocês estão vendo? Agora é que vai ficar pior a situação. Agora é que vai piorar ainda a situação. Aqui agora vocês vão ver, estão vendo agora, a mesma foto, mas com uma divindade a mais. Vocês estão vendo o Padre Cícero, estão vendo o pastor Isaac Martins, e estão vendo o pastor José Roberto da Costa, o pastor que manda em todos os pastores das Assembleias de Deus no Brasil, conveniada a CGADB. Ele é o chefe. E agora, meus irmãos? Se o chefe pode fazer estátua, ele vai proibir quem de fazer estátua? Esse é José Roberto da Costa. Só não tem vergonha não, meu irmão, se é um homem nessa idade, liberar que fez essa sua estátua, meu irmão. O senhor que combate tanto isto. Está mostrando o quanto o senhor é falso, o quanto o senhor é um pseudo líder, um pseudo pastor. O Senhor é uma vergonha para a Igreja de Cristo. O Senhor é uma vergonha para muitos pastores que estão aí aos seus pés ajoelhados, caladinho, porque o Senhor manda neles. Menos em mim. E agora, meus irmãos, esses crentes ainda têm coragem de falar de vocês, que têm as suas divindades esculpidas em madeiras, gessos, bronzes, ou outro tipo de material? Que veracidade tem nas palavras desses pastores, não generalizando? Tem pastores fiéis, mas eu acredito que em uma mão é difícil ter essa quantidade.
E agora, pastores, vocês não se pronunciam? O que vocês fizeram com as outras igrejas, que tem suas divindades lá, que vocês metiam o cacete, e agora o chefe de vocês fez a dele. O pastor José Wellington da Costa, ele recebeu esta homenagem, fizeram um museu para ele, relatando muitas coisas, tem muitas coisas lá no museu dele. Aí eu pergunto, será que vão fazer arrumaria? Será que aqui em Pernambuco vai sair um ônibus com arrumaria para lá, para onde está esse museu dele? Eu estou só perguntando. Porque quando é do lado católico é estátua, é imagem. Quando é do lado dele é homenagem, é. Que veracidade tem nas suas palavras, nas suas pregações, nos seus ensinos, idólatras. Vocês são idólatras. Vocês que chamam esses pastores de pai, vocês são piores do que eles. Porque vocês menosprezam as outras religiões, mas fazem piores. Acha mesmo que Deus está recebendo os seus trabalhos, os seus louvores, as suas pregações, os seus jejuns, os seus sacrifícios, é? Que tipo de Deus é esse? Esse Deus de vocês eu não quero não, crente. Esse Deus de vocês que tolera essas coisas, eu não sirvo a esse Deus. O Deus que manipula as pessoas para denigrir as imagens das outras igrejas? Que veracidade tem nos seus ensinos? E ainda tem coragem de sair nas ruas pregando com bandeiras, mas que chama o seu pastor de pai e a sua esposa de mãe. Será que aqui em Pernambuco vai ter alguma estátua? Eu não duvido que haja estátua aqui em Recife. Aqui vocês viram o pastor José Wellington da Costa, o chefe da CGADB, manda em todos os pastores das convenções ligadas a ela. Mas que tem muitos escândalos. Aqui vocês estão vendo agora o vídeo mostrando sobre ele. Nas redes sociais, coloque lá, pastor José Wellington da Costa, imagem, escultura, alguma coisa que você vai encontrar o vídeo completo. É um museu que fizeram para ele. Agora vocês estão vendo aqui outra imagem. Que ele não só tem uma escultura, ele tem mais de uma. O pastor José Wellington da Costa. Aqui vocês estão vendo ele desfilando em um carro de 1.300.000. Mas esse mesmo senhor que desfila num carro de 1.300.000, olha o que é que ele diz. Não juntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas juntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Tá aí, o coração dele está nas riquezas. Ele ensina isso a gente, mas ele faz diferente. Eles fazem diferente. Tudo rico, com o dinheiro do povo. Oh, gente, Deus nunca mandou vocês levarem disso para esses picaretas da fé, não. Deuteronômio capítulo 14, dos versículos 22 ao 29, lá está 2 tipos de dízimo, que não era, nunca foi para nós, pequenos, pobres, assalariados, aposentados, levar para esses picaretas, não, gente. Eles distorcem, deixa eles só ler Malaquias, mas não diz quem está ali no texto. Nos textos de Deuteronômio, são os patrões, os donos de terras, de propriedades, que quando fazia aquela colheita, ele levava para o templo em Jerusalém, em alimentos, nunca em dinheiro, que já existia na época. Outro tipo de dinheiro mais existia. Já tem vídeos que andam falando sobre isso. Não leve, meus irmãos, os dízimos para esses picaretas da fé. Deus nunca mandou. Acorda, crente.
Aqui vocês viram que ele explora o povo. 1.300.000 reais nesse carrinho. O magnata da fé. Quantas pessoas deixaram de pagar suas contas de luz, seu aluguel, comprar remédio, uma roupinha para uma criança, para dar dízimo à igreja? Não estou dizendo aqui que não leve, mas se for um picareta desse, se o seu pastor não presta conta, não leve dinheiro. Se o seu pastor não presta contas, tem algo errado. Porque é para ele prestar contas, já que não é para ele pegar seu dízimo. Qual foi a verdadeira religião que Deus deixou? Nenhuma. E prova o contrário. A única religião, Jesus deixou alguma? Não. Os apóstolos deixou alguma? Não. Apenas Tiago, ele fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, dos necessitados, dos estrangeiros. Os pastores cuidam, sim, uma minoria desse tamanho, mas o restante tudo rico. Ó, meu irmão, acabou essa estátua? Não, meus irmãos, não acabou. Veja aqui, tem essa outra estátua do pastor Gessino Bernardino, em Camboriú, Santa Catarina. Mais uma estátua erguida de pastor. Agora vejam aqui o que é que o gestor da IEADPE, eles falam em relação à igreja, intolerância religiosa. Ele que mente na justiça, está rico com o dinheiro do povo. Me prove o contrário, seu salário era de 200.000 reais. Me prove de onde é esse dinheiro. Eu tenho recibo que o senhor desviou dinheiro. Tenho documentos de umas propriedades que o senhor tem, fazendas, mansões. Eu tenho. De onde veio isso? Vejam aqui. É bom aplacar os ânimos para não se transformar em uma guerra religiosa. Pois juiz, delegado, o prefeito, vereadores, polícia, Ministério Público, gays, vou repetir, gays, o diabo, os demônios, etc., são todos católicos. Isso mesmo, vou repetir. Ele diz que são todos católicos. É assim que o gestor da IEADPE trata as pessoas, os ministérios, as religiões, as denominações, porque tem diferença com as outras denominações. Intolerância religiosa. Isso está na justiça, pessoal. Isso aqui está na justiça. Por isso que eu estou lendo, olha. Isso aqui é do celular dele. Que vocês estão vendo aí na tela. É do celular dele. Eu não pedi, mas recebi. E está na justiça. Pois é, meus irmãos. Aqui está a minha indignação em relação a isso que os pastores proíbem, mas eles mesmos fazem. Está aí agora as imagens de todos eles, para vocês deixar aí o comentário sobre esses pastores. Porque não colocaram o nome no Filho de Deus como ele mandou. Está aí na tela. Botaram Jesus, mas era Emanuel. Fica a pergunta. Vai vir um vídeo falando disso. Porque faz tempo que eu quero fazer, mas tem alguns irmãos me dando conselho para mim não fazer. Mas eu vou fazer. Eu não aguento mais tanto escândalo desses pastores. E eu vou mostrar porque esses picaretas da fé, eles fazem isto. Porque ele não crê no nome do Filho de Deus e nem na Bíblia. Fique na paz, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários. A paz do Senhor.